Se já ouviram falar sobre compostagem, mas não sabem bem o que é, ou então já ouviram falar, querem começar a fazer, mas não têm espaço exterior e não querem fazer compostagem com minhocas, então este vídeo é para vocês, porque eu vou-vos falar sobre a compostagem bokashi, que se pode fazer num apartamento com pouco espaço e sem minhocas. Olá, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Rita Tapadinhas e trabalho na área da sustentabilidade. Se ainda não me conhecerem, produzo conteúdos aqui no YouTube e também pelo Instagram, dentro do tema de um estilo de vida mais sustentável, consumo mais consciente, redução de desperdício, sustentabilidade no geral. Por isso, se se interessam por estes temas, subscrevam já o canal para não perderem mais nenhum vídeo. E vamos então passar ao tema de hoje, que é a compostagem bokashi. Ok, começando só por uma introdução muito rápida sobre o que é a compostagem. A compostagem é, no fundo, um processo de reciclagem de resíduos orgânicos que nos permite dar-lhes valor novamente, ou seja, em vez de os enviarmos para aterro ou para incineração, nós vamos transformá-los em fertilizante para as nossas plantas. No fundo, vamos estar a replicar aquilo que já acontece na natureza. Imaginem, por exemplo, uma árvore que cai de uma folha que cai de uma árvore. Ela vai cair no chão e depois naturalmente vai-se biodegradando e vai se transformar em nutrientes que as novas plantas que nascerem naquele sítio vão aproveitar para crescerem. Se nós não fazermos compostagem, nós vamos conseguir evitar e reduzir a quantidade de lixo que geramos em casa, vamos reduzir as emissões associadas à produção, transporte e tratamento de lixo e vamos também conseguir melhorar a qualidade e a saúde dos nossos solos, que é fundamental para a nossa segurança alimentar. Existem várias formas de nós fazermos compostagem. Eu, no meu caso, já fiz vermicompostagem, agora estou a fazer compostagem bokashi. Idealmente eu gostava de fazer as duas, mas há um bocadinho menos de um ano eu tive de ser operada à coluna e como a vermicompostagem, que é a compostagem com minhocas, exige mais esforço físico, eu acabei por fazer uma pausa e comecei a fazer este método alternativo, a compostagem bokashi, que eu agora também gosto muito, mas vou confessar que eu gosto mais do processo de fazer vermicompostagem, eu acho lindo. Eu tinha muita impressão de minhocas, mas depois comecei a adorá-las. Ainda no outro dia estava a tratar ali de um vaso com terra na casa da minha mãe e vi lá uma minhoca e fiquei mesmo com saudades de fazer vermicompostagem, mas agora estou a fazer compostagem bokashi e eventualmente eu quero ver se arranjo assim um compostor pequenino de vermicompostagem para voltar a fazer, até para depois conseguir fazer conteúdos sobre isto, mas agora compostagem bokashi é o que eu estou a fazer e é o que eu vou falar neste vídeo e basicamente nós só precisamos quase só disto. Ok, então, para começar, não precisam de muita coisa, precisam de um recipiente assim, que convém que seja mesmo um recipiente adquirido para o propósito, porque eles têm de se fechar muito bem. Estas tampinhas fecham mesmo completamente, não há entrada de ar e não é suposto existir entrada de ar, porque a compostagem bokashi é uma compostagem anaeróbia, ou seja, é feita sem oxigênio. Vai sempre entrar um bocadinho de oxigênio, mas o objetivo é que haja o mínimo possível de oxigênio a entrar. Nós vamos ter também no nosso recipiente esta torneirinha. Nós, através da compostagem bokashi, vamos adquirir dois tipos de fertilizante. Um fertilizante sólido, um composto sólido que começa a ser produzido aqui, e um fertilizante líquido que é produzido aqui em baixo, ou que nós obtemos a partir daqui de baixo, que se chama o chá de bokashi. Nós, para utilizarmos o chá de bokashi, podemos diluí-lo em água numa proporção de 1:100 e ele vai começar a ser produzido logo no início. Esta parte aqui de cima, este composto sólido, é que demora um bocadinho mais de tempo, mas já vou explicar mais tarde. Para além do nosso recipiente, nós vamos também precisar de um farelo, assim, é uma coisinha destas, também é própria para o efeito. É um farelo com micro-organismos próprios para o bokashi, mas não se assustem porque isto não se vê nada. Isto é tipo uns bichinhos pequeninos, é o mesmo que o fermento, por exemplo, para fazer pão que nós utilizamos. E por acaso eu vou-vos dizer que eu até gosto deste cheiro, é um cheiro assim, tipo, não é bem cereais, eu não sei muito bem explicar o que é o cheiro, mas é um cheiro que não é nada desagradável, é um cheiro normalíssimo. Aliás, todo este processo da compostagem bokashi, a única coisa, pela minha experiência, que tem assim um cheiro que é um bocado mais desagradável é o líquido. Mas nós quando tiramos o líquido vai cheirar, depois nós utilizamos o líquido e o cheiro passa.
por isso não é assim nada de especial. Nós este líquido, esqueci-me de dizer há bocadinho, para além de utilizarmos como fertilizante, também podemos utilizar para condicionar as canalizações da nossa casa, ou seja, podemos despejar diretamente nas canalizações e vai ajudar a prevenir entupimentos. Eu muitas vezes até utilizo assim porque isto depois acaba por ser bastante fertilizante e como eu não tenho assim tantas plantas, embora agora estou a construir a minha hortinha assim um bocadinho mais composta, por isso vou precisar de mais, mas não tenho assim tantas plantas que preciso de tanto fertilizante, porque isto até produz bastante, por isso eu vou utilizando também para ajudar a prevenir entupimentos da minha casa. Nós vamos então começar o processo. Nesta caixinha vamos pondo aqui os nossos resíduos, eu já vou fazer convosco o passo a passo, e quando esta caixinha estiver cheia, nós vamos passar o que está aqui dentro para a terra, vamos misturar, eu também mostro, e depois é que o nosso composto vai estar pronto. Por isso, a compostagem bokashi tem duas fases, tem uma primeira fase aqui e tem outra fase misturado com terra, que podem fazer numa varanda ou num vaso com terra, no fundo só precisam de fazer essa mistura. Vamos lá então ver como é que se faz este processo inicial. Ok, nós vamos então começar por pôr uma ou duas folhas de papel de cozinha na base, ou então um guardanapo usado se tiverem. Eu como não uso guardanapos de papel, não tenho. Este aqui vai nos ajudar a forrar a base e vai fazer com que não haja resíduos a cair para a parte de baixo, que é a parte onde se acumula o líquido, o chá de bokashi. Depois vamos espalhar uma camada de farelo. São os micro-organismos do farelo que vão ajudar na decomposição dos alimentos, por isso isto é muito importante. Depois podemos começar a pôr os nossos resíduos. É importante cortarmos os resíduos em pedacinhos pequenos e depois espalhá-los numa camada de mais ou menos 2 a 3 cm. Ou seja, façam, por exemplo, a medida de 2 dedos e a seguir temos de espalhar bem. Que pode ser com uma ferramenta própria, que vem com o compostor, ou então podem usar basicamente o que quiserem para espalmarem bem os resíduos, porque o nosso objetivo é retirarmos o máximo possível de oxigênio dos resíduos. Quanto mais espalmadinhos eles estiverem, melhor. Depois de estarem bem espalmados, colocamos mais uma camada de farelo e aqui é bom verem as instruções da marca de farelo que comprarem para perceberem se há assim alguma quantidade aproximada, mas normalmente nós vamos ter tendência a pôr mais do que necessário, por isso não vale a pena exagerar porque é um desperdício de farelo se estivermos a pôr a mais. Depois é só continuarmos este processo até termos o nosso balde cheio e não é preciso assim muitos cuidados, embora haja algumas coisas que devemos ter em conta. Devemos sempre fechar muito bem a tampa, porque o nosso objetivo é que o nosso composto, os nossos resíduos, tenham o mínimo de contacto possível com o oxigênio. Também é importante não deixarmos que os nossos resíduos apodreçam ou ganhem bolor antes de os pormos aqui no compostor. E por outro lado, também não é boa ideia andarmos sempre a abrir o compostor, abrimos todos os dias para colocarmos mais resíduos, porque isso vai fazer com que entre mais oxigênio dentro da caixa e nós queremos limitar, minimizar a quantidade de oxigênio que entra aqui dentro. Como é que vamos compatibilizar estas duas coisas? Basta termos uma caixinha no nosso frigorífico em que vamos colocando os nossos resíduos à medida que os vamos produzindo. Deixamos a caixinha bem fechada dentro do frigorífico e depois a cada 2, 3 dias despejamos os resíduos aqui e fazemos aquele processo de espalmar bem os resíduos e depois pôr mais uma camada de farelo por cima. Eu gosto de cortar logo os resíduos quando os produzo e antes de os pôr na caixinha, que é para depois facilitar. Basicamente eu a cada 2, 3 dias tenho de vir aqui despejar, os resíduos já estão cortadinhos, cobrir e está feito. E depois fecho muito bem a tampa, importante também. Mais uma coisa que é importante nós termos em conta é que devemos ir abrindo aqui a nossa torneirinha e despejando o chá de bokashi com frequência. Ao início provavelmente não vão ter assim muito chá nos primeiros dias, mas depois começa a ser gerado. Então temos de ir abrindo aqui a caixinha, tirando o chá e depois utilizam como fertilizante para as vossas plantas, naquela diluição de uma medida de chá de bokashi para 100 medidas de água, ou então despejam diretamente nas vossas canalizações e vão ajudar a prevenir entupimentos. Alguns compostores vêm com uma ferramentazinha que no fundo é uma caixinha própria para porem aqui com as medidas certas para tirarem o vosso chá. Se o vosso compostor não vier ou se tiverem perdido, como eu não perdi, mas está, eu gosto de estar numa caixa que ainda está ali por abrir das mudanças e depois quando eu encontrar eu utilizo, mas pronto, podem utilizar qualquer caixinha que tenham para recolher o chá, é simples. Mais duas coisas às quais temos de prestar atenção aqui durante o processo é ao tipo de bolor que potencialmente pode aparecer. Se aparecer bolor branco, está tudo bem, mas se aparecer bolor de outras cores, é sinal de que alguma coisa está desequilibrada e o pior que pode acontecer é basicamente terem de começar o processo do zero e pronto, e é só isso, também não é o fim do mundo.
Mais uma coisa que nós temos de ter atenção é aos tipos de resíduos que nós colocamos aqui no nosso compostor. E o método Bokashi é um método muito democrático, no sentido em que nos permite colocar muita coisa. Por exemplo, no caso da vermicompostagem, as minhocas são praticamente vegetarianas, então nós temos de ter cuidado, porque não podemos estar a colocar restos de carne, restos de peixe, restos de queijo e coisas assim. Assim, a coisa não vegana que nós podemos colocar na vermicompostagem são as cascas de ovos, o resto é de evitar. Depois posso fazer um vídeo específico sobre a vermicompostagem, mas pronto, hoje, Bokashi, método muito democrático relativamente ao que nós podemos colocar. Assim, convém evitar nós colocarmos líquidos, ou não podemos colocar líquidos, sumos, leite, sopa, e também não podemos colocar ossos muito grossos e conchas muito grossas. Mas assim, a generalidade dos resíduos que nós produzimos na cozinha, nós vamos poder colocar aqui. Por isso, por exemplo, se fazem uma alimentação omnívora, pode ser um bom método também por isso, para além da vantagem de ser muito compacto, bonito, estético e praticamente não produzir cheiro. Uma nota importante aqui relativamente ao cheiro, para não assustar ninguém, o cheiro, como eu já disse, o único cheiro que isto produz é mesmo o chá de Bokashi, e é quando nós o retiramos. Ou seja, se nós estivermos ao pé da caixa fechada, não se sente nada, e quando abrimos a caixa para pôr mais coisas aqui dentro, o único cheiro que eu já senti é o cheiro do farelo, ou assim um cheiro a terra molhada, não é cheiro a lixo. As coisas estão aqui, podem estar aqui semanas e semanas e semanas, meses, até nós enchermos a caixa, e não vai haver cheiro se estiver tudo bem. Nunca tive assim cheiro, só quando abro e é um cheiro saudável. O cheiro é só do líquido quando nós abrimos, e é um cheiro que tiram o líquido, usam o líquido e passado 1 hora já não se sente nada à volta, por isso não se preocupem com o cheiro, porque este método não tem problemas com isso. Quando o vosso balde estiver cheio, isto vai demorar tanto mais tempo quanto menos lixo produzirem na vossa casa, vocês vão fechar bem o vosso balde e deixá-lo em repouso durante 2 semanas. Normalmente nos kits de compostagem Bokashi vêm 2 baldezinhos, exatamente para poderem deixar o balde cheio de resíduos fechado e poderem continuar o vosso processo noutro balde. Passadas as 2 semanas, vão despejar aqui os vossos resíduos num baldinho com terra, numa proporção de 2:1, ou seja, 2 medidas de terra para 1 medida de composto. Podem simplesmente despejar este balde e depois encherem 2 vezes o balde com terra e misturarem tudo, e depois ainda cobrem com mais uma camada de 5 cm de terra e vão deixar novamente em repouso durante pelo menos 2 semanas. Passadas no mínimo essas 4 semanas, têm o vosso composto pronto a utilizar. Quando vocês retirarem os resíduos daqui, vão notar que eles não parecem terra ainda. Por exemplo, na compostagem, na vermicompostagem, as coisas transformam-se logo em terra. É muito bonito. Parece as coisas, pronto, ficam logo assim com um arzinho de terra. Mas aqui não. Aqui elas vão estar ainda com um aspecto muito parecido aos nossos resíduos, e por isso é que elas têm de ir a esta segunda fase. O mínimo é 2 semanas. Não se preocupem se deixarem mais. Eu já deixei tipo 1 mês ou 2 e foi tranquilo, por isso deixem aquilo que precisarem, podem deixar mais de 2 semanas, mas têm de fazer este mínimo de 2 semanas, e depois é que vão ter o vosso composto pronto a utilizar e a fertilizar as vossas plantas. Depois de saberem isto, acho que estão prontos a começar a fazer compostagem Bokashi. Eu vou deixar abaixo na descrição também, assim, muito resumidamente, os vários passos para poderem olhar para a descrição de vez em quando, ou fazerem copy-paste ou o que quiserem, para se orientarem a começar a fazer compostagem, este tipo de compostagem. Digam-me se tiverem mais alguma dúvida, deixem abaixo nos comentários, que eu tenho todo o gosto em ajudar. E se não fazem compostagem Bokashi, mas fazem outro tipo de compostagem, digam-me também. Eu gostava muito de saber se fazem compostagem termofílica, se fazem vermicompostagem, se fazem outro tipo de compostagem. Eu adoro falar sobre este tema da compostagem, por isso gostava muito de saber. Se acharam o vídeo útil, subscrevam o canal se ainda não estão subscritos, e deixem também um gosto, porque ajuda muito a espalhar este tipo de conteúdos. E não se esqueçam, até ao próximo vídeo, de que a mudança para um mundo mais sustentável se faz plantando escolhas melhores, um dia de cada vez, e a compostagem é uma ótima escolha para nós plantarmos. Beijinhos e até à próxima!